Oração de São José. Ave José, o justo, a sabedoria é convosco. Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, valoroso pai adotivo de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, que obtende para nós a sabedoria de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. 11º dia. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Ele, São José, deve ter rezado muito para conhecer e aumentar sempre seu amor por sua esposa imaculada. Beato Gabriele Alegra. Nunca houve um homem mais apaixonado por uma mulher do que São José em relação a Maria. Quanta dignidade e santidade foram exigidas de São José para ser o esposo de Maria. Em seu coração feminino, Maria sabia que estava segura na hombridade de São José. Ele era seu cavaleiro e guerreiro. Toda esposa deseja um marido assim, um cavalheiro, um protetor e um bom pai. As mulheres merecem homens fortes e protetores, ao mesmo tempo gentis, amorosos e confiáveis. Toda mulher deseja encontrar segurança nos braços de um homem que está disposto a dar sua vida por ela. A Igreja e o mundo precisam de homens como São José. Ele é o marido exemplar. São José era o esposo de Maria. Da mesma forma, a cada pai é confiado o mistério da feminilidade por meio de sua própria esposa. Queridos pais como São José, respeitem e amem suas esposas, e por seu amor e sua presença sábia, conduzam seus filhos a Deus. Papa Bento XVI. Todo coração católico quer pastores como São José, padres e bispos, pais espirituais, que sejam nobres e gentis guerreiros, protetores e defensores. Os católicos esperam que seus padres e bispos sejam fervorosos, confiáveis, amáveis, compassivos e virtuosos. A noiva de Cristo, a Igreja, merece ter líderes dispostos a lutar contra os lobos por amor ao rebanho, matar dragões espirituais e pregar a verdade com paixão, caridade cristã e zelo. São José é o modelo de toda a paternidade. Sem o exemplo de São José, nenhum marido, pai ou sacerdote jamais compreenderá completamente o que significa ser um homem sacrificial, um marido e pai amoroso e um santo verdadeiramente varonil. São José é o modelo de esposo e pai. A vocação de todos os homens é estar a serviço daqueles que são confiados ao seu amor e cuidado. Muitos homens se esqueceram disso hoje, mas São José os ajudará a lembrar. Ele ajudará os homens a serem santos e cavalheirescos novamente. Todos os homens descobrem em São José um modelo de força, fidelidade, heroísmo e virtude. Se os homens, maridos, pais, padres e bispos seguirem o exemplo de São José, as famílias serão amorosas e seguras, os maridos serão santos, os padres serão matadores de dragões, e os bispos serão novamente pastores de almas e pilares da verdade. São José é um modelo para todos os homens. Homens de verdade são verdadeiros cavalheiros a serviço dos outros. Homens de verdade amam. Homens de verdade protegem mulheres e crianças contra toda e qualquer ameaça. Homens de verdade estão dispostos a morrer por suas esposas e filhos. Padres e bispos santos estão dispostos a sofrer e morrer pelas almas que lhes são confiadas. Padres e bispos desse calibre não temem o ridículo, a calúnia, a pobreza ou a prisão. Homens como São José estão dispostos a lutar pelo que amam, pelo que é bom, verdadeiro e belo. Que a Igreja e as famílias fiquem novamente cheias de homens assim. A ti, bendito José, dirigimo-nos em nossas provações, e tendo pedido a ajuda da tua Santíssima Esposa, pedimos com confiança também o teu patronato. Papa Leão XIII. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Terceira glória. Jovem esposo de Maria. Eu imagino o jovem, forte, talvez com alguns anos mais do que a Virgem, mas na pujança da vida e das forças humanas. São José Maria Escrivá. Homens idosos não caminham até o Egito. Nós nos perguntamos por que o Evangelho fala tão pouco de São José,
Mas ele não diz o bastante quando nos ensina que São José foi o esposo de Maria? Beato Guilherme José Chaminade. Em 1981, Madre Angélica fundou a EWTN, Eternal Word Television Network. Essa abençoada iniciativa resulta hoje num apostolado midiático extremamente bem-sucedido e proveitoso. O bom senso, a sabedoria humilde e a resoluta ortodoxia de Madre Angélica têm catequizado os corações e mentes de milhões de pessoas ao redor do mundo. Madre Angélica faleceu em 2016, mas a EWTN continua a levar muitas pessoas a Jesus Cristo e à Igreja Católica. Madre Angélica amava São José. Certa vez, durante uma transmissão ao vivo, um telespectador fez a ela uma pergunta sobre São José. A pergunta foi mais ou menos assim: Madre Angélica, você acha que São José era velho ou que ele era novo? Madre Angélica respondeu com sua clássica perspicácia dizendo: Bem, essa é uma boa pergunta. A Igreja não tem uma doutrina que diga se São José era uma coisa ou outra. Mas eu prefiro um São José jovem. Tudo o que sei, querido, é que homens idosos não caminham até o Egito. Essa resposta, embora simples e direta, faz muito sentido. Um senhor de idade não só não poderia caminhar até o Egito, mas também seria incapaz de ir andando de Nazaré até Belém. Belém fica a 80 milhas, 130 quilômetros de Nazaré, e a jornada implica a travessia de um terreno desértico e hostil. São José teve de caminhar muito para ajudar a Sagrada Família. Depois das 80 milhas entre Nazaré e Belém, ele foi instruído por um anjo a levar o filho e esposa até o Egito. Isso exigiu de São José que ele levasse a sua família em mais uma longa jornada. A distância entre Belém e a fronteira com o Egito é de 40 milhas, mais de 64 quilômetros. Nenhum historiador acredita que a Sagrada Família tenha vivido na fronteira. Na verdade, eles foram muito mais longe, até onde houvesse a possibilidade de arrumar trabalho, comida e algo de civilização. Não sabemos ao certo onde Jesus, Maria e José se estabeleceram, mas foi necessário que eles se afastassem da fronteira. Você já esteve na Terra Santa ou no norte da África? Se sim, você bem sabe que o solo é áspero, o calor é intenso e os perigos são muitos. Caminhar até o Egito, ficar por lá durante anos sem ninguém conhecido e trabalhar pelo próprio sustento não são coisas que se associam a senhores de idade. E então, depois de vários anos no Egito, São José ouviu do anjo que Herodes tinha morrido. São José teve de fazer as malas e levar a sua família de volta a Nazaré. Mais 120 milhas, 193 quilômetros. A distância de Nova York a Filadélfia é de milhas, 148 quilômetros. Conte mais 30 milhas, 48 km, e você terá a distância que São José percorreu. Não havia estradas pavimentadas com pistas macias e paradas confortáveis. O caminho era monte acima, monte abaixo e ao redor dos montes. A caminhada não terminou quando a Sagrada Família chegou a Nazaré. Como bons judeus, os homens da casa tinham de ir a Jerusalém 3 vezes ao ano, para honrar a lei do Senhor. Todos os varões compareçam 3 vezes no ano, diante do onipotente Senhor Deus de Israel. Êxodo 34, 23. Lembre-se, isso quer dizer mais 80 milhas, 130 quilômetros só de ida. É uma caminhada e tanto. São José não poderia ser idoso quando esposou Maria. Homens idosos não caminham até o Egito, nem vão a pé de Nazaré até Jerusalém 3 vezes ao ano. Bom pai, São José, eu te agradeço o teres assistido minha mãe enquanto na terra estiveste. Serva de Deus, irmã, Maria Marta Chambon. Jovem esposo de Maria. Não estou de acordo com a forma clássica de representar São José como um homem velho, apesar da boa intenção de se destacar a perpétua virgindade de Maria. Eu imagino-o jovem, forte, talvez com alguns anos mais do que a Virgem, mas na pujança da vida e das forças humanas. São José Maria Escrivá. Você já leu algo assim sobre a idade de São José? São José Maria tem boas razões para afirmar que São José era jovem quando esposou Nossa Senhora. E ele não é o único.
A Igreja não tem uma doutrina oficial sobre a idade de São José. Você é livre para acreditar, se assim quiser, que São José já era idoso quando esposou Maria. Você também é livre para acreditar que ele era jovem. Pessoalmente acho muito difícil acreditar que São José fosse um senhor de idade. As demandas físicas da sua missão praticamente anulam essa possibilidade. Se refletirmos sobre os títulos que a Igreja confere a São José na sua ladainha, guarda do Redentor, casto guarda da Virgem, guarda das virgens, modelo dos trabalhadores, terror dos demônios, etc., notaremos que todos eles parecem indicar que São José era jovem e forte. Esses títulos não descrevem um senhor de idade. Por acaso um senhor é capaz de guardar as virgens? Pode um homem velho servir de modelo aos trabalhadores? É preciso força para ser guarda, e é preciso saúde para ser trabalhador. Por acaso, um homem velho é capaz disso tudo? Como disse Madre Angélica, homens idosos não caminham até o Egito, nem guardam coisa alguma que precise ser guardada com força e agilidade. Nada disso, é claro, implica alguma falta moral dos idosos. O mundo está repleto de senhores de idade virtuosos, sábios e até santos. No entanto, eles não são conhecidos pela capacidade física de fazer o tipo de coisa que São José teve de fazer pela Sagrada Família. Então, por que é que a grande maioria das obras de arte, século após século, retrataram São José como um homem velho? A melhor resposta a essa pergunta é dada pelo venerável Fulton J. Sheen. Era ele, São José velho ou jovem? A maior parte das estátuas e pinturas que admiramos representam José como um velho de barba grisalha, que tomou Maria e o voto dela sob a sua proteção, com o mesmo distanciamento de um médico que tomasse nos braços uma menina numa enfermaria. Não temos, é claro, nenhuma evidência histórica a respeito da idade de José. Alguns relatos apócrifos o descrevem como um senhor de idade. Os padres da Igreja, a partir do século IV, seguiram essa linha de modo um tanto rígido. Contudo, quando buscamos as razões pelas quais a arte cristã retratou José como um senhor de idade, descobrimos que assim fez para melhor salvaguardar a virgindade de Maria. De algum modo, considerou-se que a velhice, mais do que a juventude, era uma boa guardiã da virgindade. Assim, inconscientemente, a arte fez de José um homem casto e puro pela idade, em vez de pela virtude. Mas isso é como supor que a melhor maneira de dizer que um homem jamais roubaria é retratá-lo sem as mãos. Mais que isso tudo, porém, o descrever José como um velho nos mostra um homem já sem forças em vez de um que, tendo forças, dedicava-as a Deus e a seus propósitos. Fazer com que José pareça puro apenas pela carne desgastada é como glorificar um rio que secou. A Igreja não ordenará sacerdote um homem desprovido de suas forças vitais. Ela quer homens que tenham algo por domar, e não os mansos por falta de energia para ser bravios. Não há de ser diferente com Deus. Ademais, é razoável crer que Nosso Senhor preferiria para pai adotivo alguém que se sacrificasse para sê-lo a alguém que o fosse por obrigação. Há também o fato histórico de que os judeus torciam o nariz para casamentos entre o que Shakespeare chamou idade rabugenta e juventude. O Talmud admite uniões assim desproporcionadas apenas no caso de viúvos ou viúvas. Por fim, parece impossível que Deus unisse uma jovem mãe, provavelmente entre os 16 e 17 anos de idade, a um esposo velho. Se ele não deixou de unir sua própria mãe a um homem jovem, João, aos pés da cruz, então por que lhe teria dado um homem velho junto ao berço? O amor da mulher sempre determina o amor do homem. Ela é a educadora silenciosa das suas potências viris. Dado que Maria é o que se poderia chamar virginizadora, tanto de jovens varões como de moças, e a grande inspiração da pureza cristã, não deveria ela logicamente ter começado por inspirar e virginizar aquele que foi provavelmente o primeiro jovem que encontrou? José, o justo? Foi elevando e não diminuindo a capacidade dele de amar que ela fez sua primeira conquista. Ela cativou seu próprio esposo, o homem que era um homem, e não um mero cuidador senil. José
Era provavelmente jovem, forte, viril, atlético, bem apessoado, casto e disciplinado. Não um tipo incapaz de amar, mas um homem que ardia em chamas de amor. Assim como daríamos pouco crédito à Virgem Santíssima se ela tivesse feito o seu voto depois de 50 anos solteira, tampouco poderíamos dar grande crédito a um José que a esposasse por ser de idade avançada. Naqueles dias, mulheres jovens, como Maria, faziam votos de amor exclusivo a Deus. O mesmo faziam os rapazes, entre os quais José se destacava a tal ponto que foi chamado justo. Não uma fruta seca à mesa do rei, mas um botão repleto de promessas e potências. Ele não estava no crepúsculo da vida, mas na sua aurora, borbulhante de energia, força e paixão disciplinada. Maria e José ofereceram em seu casamento, não apenas seus votos de virgindade, mas também seus corações, que se animavam em torrentes de amor de proporções inauditas em peitos humanos. Quão mais belos se tornam Maria e José quando vemos em suas vidas o que se poderia chamar o primeiro romance divino. Nenhum coração humano se comove com o amor do velho pelo jovem. Mas quem não se comove com o amor do jovem pelo jovem? Tanto em Maria como em José havia frescor, beleza e esperança. Deus ama as cataratas caudalosas e as cachoeiras fragorosas, mas tanto mais Ele as ama, não quando transbordam e afogam suas flores, mas quando são contidas e exploradas, a fim de iluminar uma cidade ou matar a sede de uma criança. Não encontramos em José e Maria uma cachoeira controlada e um lago seco, mas dois jovens que, antes mesmo de conhecerem a beleza de um e a potência do outro, quiseram entregá-las a Jesus. Debruçados sobre a manjedoura que serviu de berço, ao menino Jesus não estão, pois, a velhice e a juventude, mas juventude e juventude. A consagração da beleza numa donzela e o domínio do pleno vigor num varão. Uau! Fulton Sheen é brilhante. Até onde sei, nenhuma outra pessoa em toda a história da Igreja articulou um argumento tão convincente em defesa da tese de que São José era jovem. Como ele diz tão claramente, a teologia e a arte só retrataram São José como um homem, velho a fim de proteger a virgindade de Maria. Agora, para ser justo, a decisão de retratar São José como um homem velho, seja em pregações, escritos ou obras de arte, funcionou para salvaguardar a pureza e a virgindade de Maria. Um exemplo extremo é um antigo texto copta sobre a vida de São José, segundo o qual ele teria 91 anos quando desposou Maria. Entretanto, todos os historiadores e teólogos reconhecem que as fontes da representação de São José como um senhor de idade são documentos apócrifos, ou seja, não canônicos. A confiança em textos apócrifos levou à representação de São José como um homem decrépito, diminuindo suas virtudes, sua importância e grandeza nas mentes dos cristãos. Não admira que, ao longo dos séculos, tão poucas pessoas tenham prestado atenção em São José. Qual foi o impacto dessa abordagem? Até os dias atuais, São José raramente é tratado em aulas de cristologia, mariologia, soteriologia ou eclesiologia nos seminários. O homem universalmente reconhecido como o mais amoroso, o mais justo, o mais casto, o mais prudente, o mais corajoso, o mais obediente e o mais fiel de todos, sequer é mencionado em aulas sobre as virtudes teológicas ou morais. Isso tem de mudar. Demos graças a Deus pela sabedoria e legado de pessoas como São José Maria Escrivá, Madre Angélica e o venerável Fulton Sheen. A Igreja precisa reapresentar aos seus filhos uma imagem de São José como homem forte e viril. A recorrência de representações de São José como um senhor de idade deformou gravemente o nosso entendimento sobre o maior santo que já andou sobre esta terra, depois de Maria. É hora de reivindicarmos São José. Não me entenda mal. O Senhor ama os idosos. Deus ama os anos de trabalho duro, de entrega, de dedicação desinteressada e de sacrifícios. Sociedades justas e pacíficas assentam em bases lançadas por senhores de idade. No entanto, eles lançaram essas bases e ergueram os pilares da civilização quando eram jovens, e não quando eram velhos. Do mesmo modo, os anos formativos de Jesus Cristo foram amorosamente regidos por um pai jovem e forte, chamado São José.
Foi esse pai trabalhador, atencioso e virtuoso quem lançou as bases para o crescimento e o desenvolvimento de Jesus Cristo. Embora não haja dúvida de que um homem velho é tão capaz de santidade quanto um jovem, é preciso um pai forte e vigoroso para ensinar um menino a usar o machado, a trabalhar a madeira, a carregar lenha, a percorrer grandes distâncias e a ganhar a vida com o suor do rosto. Se os príncipes da terra dão tanta importância à escolha de um tutor para seus filhos, não pensas que o Pai Eterno, em sua onipotência e onisciência, escolheria, de toda a sua obra, o homem vivo mais perfeito São José para guardar o seu divino e gloriosíssimo Filho, o Príncipe do céu e da terra? São Francisco de Sales. O beato Guilherme José Chaminade ecoa uma ideia parecida, mas vê a masculinidade de São José sob o prisma do seu casamento com Nossa Senhora. Se Deus te encarregasse da honrosa tarefa de escolher dentre os reis um esposo para a Santíssima Virgem, não darias a ela a melhor mente do mundo? E se ele te mandasse escolher dentre os santos, não darias a ela o maior santo que já andara sobre a terra? Ora, pensas tu que é o Espírito Santo, o artífice desse divino matrimônio? Importa menos do que a ti o dar-lhe um esposo à altura dos seus méritos? Beato Guilherme José Chaminade. Faz sentido, não faz? É claro que sim. São José foi o esposo amoroso de Maria, e não um esposo aposentado, inapto para o trabalho braçal e para longas jornadas a pé. São José era conhecido por todos, em Nazaré, como o pai de Jesus, e não como o avô de Jesus. Como pai de Jesus, São José foi um zeloso defensor do filho amado. Ele sacrificou tudo, inclusive os prazeres do amor conjugal, a fim de cumprir sua missão como guarda da Virgem e guarda do Redentor. A propósito, quando se utiliza a palavra guarda em relação a São José, os papas e santos a empregam num sentido que vai além do jurídico. Eles a empregam no sentido da proteção, da paternidade e da virilidade. Um guarda é alguém forte, não apenas na mente e no coração, mas também fisicamente. São John Henry Newman tratou a proteção de São José da seguinte maneira: ele, São José, foi o querubim encarregado de guardar o novo paraíso terrestre da invasão de quaisquer inimigos. O encarregado de guardar um território da invasão de quaisquer inimigos tem de ser um homem forte, fisicamente poderoso, e não um senhor de idade que dependa de sua bengala. Como um poderoso querubim, dedicado a proteger e servir a rainha dos anjos, São José foi encarregado de guardar o templo que era o corpo de Maria, e, em particular, a virgindade dela. Para cumprir sua missão, o guarda de Maria tinha de ser jovem e forte. Um senhor de idade provavelmente não teria a força necessária para guardar uma jovem esposa, nem o vigor necessário para criar um filho. A virilidade de São José foi um escudo, um manto protetor para a Virgem. Nenhum homem ou animal poderia lhe fazer mal, porque São José se mantinha alerta e sempre pronto para defendê-la, inclusive até a morte. A nuvem que, na lei antiga, cobriu de sombras o tabernáculo é uma imagem do casamento de São José com a Santíssima Virgem. A nuvem cobriu o tabernáculo da reunião e a glória do Senhor o encheu. Êxodo 40:32. O casamento de São José é um véu sagrado sobre o mistério da encarnação. Todos veem que Maria é mãe, mas apenas São José sabe que ela é virgem. Beato Guilherme José Chaminade. Como esposo e pai jovem, São José foi para o seu filho Jesus um modelo de masculinidade. Todo menino deveria ser capaz de olhar para seu pai e entender o que significa ser homem. Se São José fosse um senhor de idade, teria Jesus observado nele alguma força física ou amor verdadeiro colocado em prática na castidade heróica, no trabalho duro e nos gestos corporais de piedade, o ajoelhar-se, por exemplo? Se São José tivesse o dobro ou o triplo da idade de sua esposa, o que Jesus teria observado em seu pai? Sonecas da tarde e falta de memória. Mais uma vez, não há nada errado com a velhice. Envelhecer faz parte da vida. O próprio São José envelheceu como acontece a todos os homens.
Mas teria Deus Pai confiado a criação do seu filho, o leão de Judá, o rei dos reis, a um homem velho e frágil? Provavelmente não. O que a igreja e o mundo podem aprender de um São José mais jovem, especialmente nos domínios da teologia, da pregação, da literatura e da arte, é que os jovens podem ser castos, heróicos e santos. Com efeito, a igreja conta com inúmeros exemplos de jovens varões que mantiveram a castidade e a pureza, tendo em vista o reino dos céus. E São José foi o maior de todos eles. São José Maria Escrivá nos diz: para viver a virtude da castidade não é preciso ser velho ou carecer de vigor. A castidade nasce do amor. A força e a alegria da juventude não constituem obstáculo para um amor limpo. Jovem era o coração e o corpo de São José quando contraiu matrimônio com Maria, quando conheceu o mistério da sua maternidade divina, quando viveu junto dela respeitando a integridade que Deus queria oferecer ao mundo, como mais um sinal da sua vinda às criaturas. Quem não for capaz de compreender um amor assim, conhece muito mal o verdadeiro amor e desconhece por completo o sentido cristão da castidade. Na minha opinião, São José foi um esposo jovem, terno e amoroso com sua esposa, mas sempre casto, modesto e puro. Maria amou seu José. O amor que ele tinha por ela era forte e esteve sempre sob o controle da razão e da fé. Suas potências viris, sempre a serviço da vontade de Deus, fizeram dele o esposo e pai mais virtuoso a ter andado sobre a terra. Mulher alguma jamais teve um esposo melhor que São José. Deus não lhe teria dado a Santíssima Virgem como esposa se ele não fosse um homem santo e justo. Que pai sensato daria a mão da filha mais amada a um homem que não fosse reto e irrepreensível no tocante à sua condição de vida? São Lourenço de Brindisi. E o que você tem a ganhar com essa glória de São José? Você tem de acreditar que ele era jovem? Não, você não tem de acreditar nisso. Mas você entende, no mínimo à luz das demandas físicas que a missão dele implicava, por que faz mais sentido que São José fosse jovem, e não velho, quando desposou Nossa Senhora. Não importa qual seja a sua representação favorita de São José. Saiba que ele é o seu pai espiritual, seu amoroso, forte e destemido pai espiritual. Agradeça-lhe tudo o que ele fez por amor incondicional a Jesus e a Maria, que é sua mãe espiritual. Agradeça-lhe tudo o que ele faz por amor a você. Dou-te graças, Santo Patriarca, porque nós, que não sabemos sequer como amar a Jesus e a nossa Mãe Imaculada, nos alegramos em saber que ao menos tu a amaste como ela deve ser, amada, ela que é a digníssima e verdadeira Mãe de Cristo. Beato Gabriele Alegra. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida familiar,
rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu-o o Senhor de sua casa, e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.